Vamos lá, vamos ver como ficou. Vou montar toda a minha proposta e ficou dessa forma. Primeiro, eu fiz um fechamento a essa conclusão. Você não precisa necessariamente fazer esse fechamento na redação do Enem, mas eu fiz porque eu achei melhor, que é linkar melhor com a minha proposta que viria depois. Então eu fiz aqui a conclusão em si dentro do parágrafo conclusivo. Dessa forma, não só devem mudar a forma de se enxergar pessoas com doenças mentais, como também o relacionamento entre elas e a sociedade. Então, eu estou concluindo que essa visão deve mudar. Fechei ali a minha conclusão. Então aqui começa a minha proposta. Para que essa mudança comece a ocorrer já na fase em que geralmente se inicia, na infância, em que mentes ainda em formação e, assim, livres de preconceitos, dispensam um trabalho árduo de convencimento para incutir novas ideias, o Ministério da Educação deve criar um filme que contenha uma fábula a ser exibido para as primeiras e segundas séries do ensino fundamental, acompanhado da explicação das professoras, cuja moral é mostrar que o respeito e o carinho com pessoas portadoras de problemas mentais são benéficos à convivência. Ponto. Aqui está a minha proposta prontinha. A gente pode identificar aqui os elementos. Eu trouxe em primeiro lugar o meu efeito, para que essa mudança comece a ocorrer na fase em que geralmente se inicia, na infância. Aqui está em primeiro lugar o meu efeito. Eu achei por bem trazê-lo antes. E na sequência eu trouxe aqui o meu detalhamento do modo meio, em que mentes ainda em formação e assim livres de preconceitos dispensam um trabalho árduo de convencimento para incutir novas ideias. Aqui está o detalhamento do meu modo meio. Já antecipei também. Na sequência vem aqui o meu agente, o Ministério da Educação. Depois vem a minha ação, deve criar filme que contenha fábula. Na sequência vem o modo meio em si, a ser exibido para as primeiras e segundas séries do ensino fundamental, acompanhado da explicação das professoras. E na sequência vem o detalhamento da minha ação, cuja moral é mostrar que o respeito e o carinho com pessoas portadoras de problemas mentais são benéficos à convivência. Aqui está o detalhamento da minha ação. Você vê, aquilo que eu falei aqui no decorrer da aula, isso pode acontecer aqui, nesse exato momento aqui, onde começa a minha proposta. Para que essa mudança comece a ocorrer já na fase em que geralmente se inicia, está claro que isso aqui é uma finalidade. Isso aqui o avaliador ele não vai ter dificuldade para descobrir que isso aqui é a finalidade. Mas aqui na sequência pode não ficar claro que é o detalhamento do modo meio. Em que mentes ainda em formação e assim livre de preconceitos dispensam um trabalho árduo de convencimento para incutir novas ideias. Talvez aqui para ele não fique claro que isso é o detalhamento do modo meio que virá na sequência. Então, eu já me resguardei dessa possibilidade e fiz outro detalhamento, que é aqui no final, cuja moral é mostrar que o respeito e o carinho com pessoas portadoras de problemas mentais são benéficos à convivência. Então eu já me resguardando de um possível problema, de uma possível compreensão errada, eu já fiz outro detalhamento também ali. Então não tem o risco de eu ficar sem a nota do detalhamento. Entende? Por isso que eu recomendo e recomendei durante a aula que você faça 2 detalhamentos, pelo menos. 2 detalhamentos, tá bom. E aí um de cada um dos elementos que são necessários.